Isso é uma joia. Adoro. Pega aqui. Que isso? Um besouro. Bizarro. Olá, caros amigas e amigos do Rebu. Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre a minha opinião sincera acerca do livro O Escaravelho do Diabo, da autora Lúcia Machado de Almeida, e também a minha opinião sobre a obra cinematográfica baseada no livro, que é intitulada também O Escaravelho do Diabo. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre o resumo do livro, eu aconselho que você vá lá e veja sobre o que se trata essa obra e veja o resumo, e depois você volta aqui e vê a minha opinião sincera. Caso você só queira ouvir a opinião, também não tem nenhum problema aí, só segue a gente e vamos lá pro vídeo. O Escaravelho do Diabo é praticamente o único filme da série Vagalume que foi adaptado para o cinema. Isso porque a gente tem uma outra obra também baseada no livro Açúcar Amargo, mas se trata aí de um filme que tem uma projeção bem pequena em relação ao Escaravelho do Diabo e é mais uma obra amadora do cinema do que necessariamente uma obra profissional. Mas fazendo uma leitura recentemente desse livro aqui, né, que é o Escaravelho do Diabo, eu acabei encontrando alguns pontos da obra que para mim foram bem decepcionantes, não só em relação ao modo como a autora ela escreve e ela conclui aí o mistério dos assassinatos que acontecem na cidade de Vista Alegre, mas principalmente algumas coisas que existem dentro do livro e que são bastante misóginas e gordofóbicas, tá? E aí, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês, né, que é através do filme mesmo que a gente descobre os problemas que tem na obra original. E, sinceramente, se trata de um livro que eu não adotaria em sala de aula em nenhum contexto possível. Primeiramente, vamos falar um pouco do filme, tá? O filme ele foi lançado aí no dia 14 de abril de 2016, e ele conta como o diretor Carlos Milani, que na verdade só dirigiu esse filme. Já no elenco, nós temos grandes nomes da dramaturgia brasileira, como por exemplo o ator Marcos Caruso, que apareceu já em várias novelas da Globo, Augusto Madeira, que é um ator que está mais relacionado ao humor, mas também tá nesse filme e faz um papel dramático, não necessariamente de humor. Celso Frateschi, que é um ator aí bastante consagrado e que também fazia parte de vários filmes do cinema e várias novelas, assim como Jonas Bloch, né, que também é um ator bastante conhecido, né, principalmente da década de 90, da década de 80. E, por fim, o grande escritor de quadrinhos e de livros, o Lourenço Mutarelli, que também é ator. O Lourenço Mutarelli, dentre outros filmes, ele atuou no premiadíssimo Que Horas Ela Volta, né, que é o filme da Ana Moliaert, inclusive um filme sensacional de se assistir. Mutarelli é autor de livros como, por exemplo, o já cinematografado Cheiro do Ralo e também o já cinematografado Natimorto. O filme, embora seja interessante, ele não é muito bom, tá? Começa daí. A gente vai ter ali alguns furos de roteiro e vários problemas de atuação, inclusive de atuação desses grandes atores aí, porque dá para perceber que o filme ele é um pouquinho mal dirigido. Fecha direito a torneira. Você tá escutando? E se você está pensando que você vai estudar pela prova, pelo filme, ou que você vai assistir o filme e saber tudo o que acontece no livro Escaravelho do Diabo, você pode esquecer, porque a história do filme ela tem muita, mas muita diferença em relação à história do livro. Eu até me arrisco a dizer que, em certos pontos, o filme é melhor que o livro, principalmente nesses pontos polêmicos que o livro aborda. Mas, por um outro lado, a construção da narrativa do livro ela é muito melhor do que o filme. Antes de falar do filme, eu vou só explicar para vocês mais ou menos como que é a história do livro, para a gente depois conseguir marcar as diferenças. Se você quiser ter uma noção maior do que o livro é só você assistir o nosso vídeo, né, que eu vou deixar aqui no card para vocês e também num card no final desse vídeo aqui. Mas basicamente é o seguinte,
uma cidade do interior da região sul do Brasil, chamada Vista Alegre, começam a acontecer uma série de assassinatos. Esses assassinatos, eles têm duas características específicas. A primeira é que só morrem pessoas ruivas, e todas as pessoas que são assassinadas, ou quase todas as pessoas que são assassinadas, e todas as pessoas que são assassinadas, ou quase todas as pessoas que são assassinadas, recebem um escaravelho que indica mais ou menos o modo como que aquela pessoa vai morrer. Então, tudo começa quando Hugo, que é o irmão mais novo de Alberto, ele morre com uma espadada encravada no peito, e Alberto, um estudante de medicina jovem, decide acompanhar, junto com o inspetor Pimentel, as investigações sobre o caso, inclusive participando ativamente das investigações, colhendo provas, investigando, entrevistando suspeitos e assim por diante. Os principais suspeitos de assassinato, então, são os 3 moradores da pensão da irlandesa Cora O'Shea e também as 2 pessoas que trabalham nessa pensão, que são a arrumadeira Elsa e o cozinheiro, que na história só é chamado por esse nome mesmo, de o cozinheiro. Na história também, Alberto tem uma namorada, que é uma moça ruiva chamada Raquel Saturnino, que também vai ser atacada pelo assassino, mas acaba não morrendo. Só que ele, antes, né, do ataque do serial killer, acaba terminando o namoro com Raquel Saturnino para tentar namorar com Verônica, que é uma menina que não tem nem 17 anos, de acordo com o que o próprio livro diz. Entre os mortos, além de Hugo, também tem Clarence, que é o filho de Cora, a dona da pensão, e uma cantora de ópera chamada Maria Eduarda. Também morre o Galo da Serra e o Padre Afonso, que é a última pessoa a ser morta, né, pelo serial killer, que no livro é chamado de O Inseto. A Raquel, ela acaba sendo atacada por um serial killer, mas ela não morre. E no fim, o Alberto ele descobre quem é o assassino de uma maneira bem ao acaso, quando ele está numa conferência na Europa e tem contato com um médico alemão que reconhece o assassino através de uma foto que ele tirou lá na pensão da irlandesa Cora. E revela que o assassino ele começou a ter esse impulso por matar pessoas ruivas justamente depois que ele é alvo de uma brincadeira feita por um professor da universidade da qual ele era pesquisador, e esse professor ele era uma pessoa ruiva. O filme já começa subvertendo a ordem das coisas. Tá? Primeiro que o Alberto, no filme, ele é uma criança de mais ou menos 12 anos, enquanto o seu irmão Hugo, ele é mais velho do que ele e tem aí entre os seus 18 e 19 anos de idade. Alberto também é apaixonado por Raquel, que é uma menina mais ou menos da idade dele também, inclusive ambos estudam aí na mesma escola e na mesma sala de aula do colégio. Já a Verônica, que é uma personagem que aparece bastante no livro, aquela é uma personagem que ela fica meio que em quarto ali, quinto plano. Se trata de uma namorada de Hugo que está engatando ainda o começo do namoro. Isso serve para que no início da história, com a morte de Hugo, um outro rapaz que também corteja a Verônica, ele seja aí acusado de ter cometido o crime. Basicamente, a relação que você tem entre o Alberto e a Verônica no livro não existe de forma alguma aqui na obra, o que faz a gente já pegar ali um ponto que o diretor decidiu trabalhar de uma maneira totalmente diferente da que é trabalhada no livro. Aqui também ninguém mora na cidade de Vista Alegre, eles moram numa cidade chamada de Vila das Flores, que é no interior, é aquela paisagem meio rural, meio urbana, mas que não está localizada em nenhum estado brasileiro, com certeza, assim. Embora o sotaque paulista dos atores entregue alguma coisa, mas ele não tem nenhum ponto de localização específica. Outra diferença é que, enquanto o Hugo, no livro, ele é um rapaz que gosta de praticar esportes, mas não fala necessariamente qual esporte, e Alberto é o seu irmão mais velho. Aqui, Hugo é um exímio motoqueiro e o Alberto fica o tempo todo correndo atrás do irmão para que o irmão ensine ele a andar de moto, a pilotar moto e etc., que é algo que não acontece porque o Hugo morre ali antes que o irmãozinho dele alcance qualquer idade que ele possa, né, praticar motocross. Mas no meio do filme, o menino sai andando de moto do nada. Lá tem um momento aí, eu vou falar para vocês. Já Pimentel é um inspetor que tem os seus ajudantes, assim como acontece no livro.
Mas aqui no caso ele está sofrendo com uma grave doença que é parecida com o mal de Alzheimer. O que depois vai servir de desculpa para que a polícia tire o Pimentel do caso, que é uma coisa que também não acontece no livro. No fim, quem vai descobrir o assassino é o Alberto e o Inspetor Pimentel, assim como acontece em vários desses filmes, onde você tem um inspetor afastado, um policial, que ele consegue resolver o caso melhor do que todo mundo que está trabalhando ali, e uma criança que faz várias coisas mirabolantes para chegar ali em quem é o assassino. Os personagens da pensão de Cora, eles não existem no filme. E as mortes até que são parecidas. Hugo morre com uma espadada, uma outra pessoa morre envenenada por um remédio, uma mulher cantora, que no caso não é uma cantora de ópera como no livro, mas sim uma cantora pop. Ela morre com uma seta de zarabatana envenenada que é jogada em seu pescoço. E também, no final, a gente vai ter lá o incêndio da igreja, assim como o assassino também vai tentar matar a Raquel Saturnino no meio do livro e não vai conseguir. No caso, a Raquel vai ser salva pelo Alberto, que é um menino de 12 anos que pega uma moto e sai atrás da sua amiga depois que ele descobre que ela quis ir para a escola mesmo sem os pais terem deixado ela sair de casa no meio de uma tempestade que estava acontecendo. Igual acontece no livro, o carteiro perde o pacote do escaravelho da Raquel na enxurrada e aí a menina tá indo para a escola sozinha, andando no meio da rua, enquanto o assassino chega perto dela e consegue esfaquear ela no pescoço, mas a garota acaba não morrendo. Aqui a gente também tem um personagem que não existe na obra, que é chamado de Louzeiro, que é um jornalista. Esse jornalista também é ruivo e ele também é atacado pelo serial killer e acaba morrendo com um tiro, né, dentro da sua própria casa. A imprensa quer subir. Diferente do livro, né, que foi escrito lá na década de 1950 e republicado pela série Vagalume em 1970, é claro que aqui a obra de 2016 ela vai falar muito, né, sobre a relação que os jovens eles têm com a tecnologia. Por exemplo, no livro, quando se encontra um escaravelho de uma espécie, o inspetor Pimentel ou o Alberto, eles têm que levar essa espécie até o Museu de Entomologia, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, que é um lugar bem longe. E aí, depois de muito tempo, a resposta de qual espécie de besouro que é, né, de qual escaravelho que é, ela vem, e aí eles vão descobrir que o assassino cometeu o crime relacionado. Nananana. Aqui o garoto, o Alberto, ele usa a internet para fazer uma busca reversa mesmo, fotografando os escaravelhos e jogando, né, essa pesquisa na internet e conseguindo as respostas que ele precisa. Outra coisa é que no livro, os pais de Alberto e de Hugo, que estão sempre viajando para a Europa, aqui acontece a mesma coisa, só que o pai do Alberto e do Hugo ele não existe e a mãe dele está sempre na Europa e ele fica se comunicando com a mãe por redes sociais de comunicação. Então, no caso ali é algo parecido com o Skype, né, ou o Zoom, alguma coisa desse tipo. Morri. Quê? Nada, mãe. Mas, né, como se trata de um filme brasileiro que claramente tem pouco orçamento, mas tem muita pretensão de filmar aí um desses clássicos da literatura infanto-juvenil, a gente vai ter algumas escorregadas aí que são esquisitas, né, no filme. Vão deixando a obra bem estranha, tá? Inclusive, algumas coisas que, mesmo que você fizesse todas essas subversões, elas não funcionam muito bem dentro do próprio roteiro do filme. Um ponto positivo, antes de falar dos pontos negativos, é que a história ela se constrói através de a narrativa que expressa o serial killer ter se transformado numa pessoa violenta porque ele sofreu bullying quando ele era criança.
E por isso ele acabou ficando meio perturbado, acabou indo parar num sanatório da cidade e de lá ele fugiu e a partir disso ele começou a sua saga. Então ele tem uma relação direta com as pessoas que ele começa a matar. Inclusive, o próprio Padre Afonso é uma das crianças que comete bullying com o assassino que é representado aí pelo Lourenço Mutarelli. E os escaravelhos, eles aparecem justamente dentro desse contexto. Então, o Padre Afonso, que era ruivo na sua infância, no filme ele já não é mais, ele vai acabar fazendo uma brincadeira de mau gosto com uma criança. Essa criança ela cai dentro de uma cova no cemitério, totalmente amedrontada, e vários besouros começam a subir em seu corpo. Então ele cria bem uma relação entre essa ideia do porquê o do escaravelho e porquê as pessoas ruivas. Não que no livro não tenha isso, tem também, mas é que a forma como se desdobra até descobrir quem é o assassino no livro, ela acaba ficando meio que fora de contexto dentro da história de o cara ter ido para Vista Alegre e ir lá ele começar a matar as pessoas, né? Aí no caso, diferente de lá do livro onde o assassino ele é um hóspede da pensão da Coroxia, aqui é uma pessoa que participou da vida antiga da cidade, mas que acabou fugindo de um sanatório e se tornou uma pessoa reclusa da sociedade. Ele vive numa casa abandonada, com seus besouros ali, fazendo seus planos, e ele não tem contato com as pessoas diretamente, né, durante a história do filme, né? Ele só aparece lá no final quando é revelado, tá, quem que ele é. A direção de arte, a fotografia pecam um pouco no filme, porque poderia ser um filme um pouco mais soturno, porque a maior parte do público do filme são de pessoas adultas, né, que leram esse livro durante a infância. Não que, claro, esse livro não tenha novos leitores, mas ele poderia ser direcionado também para esse público mais velho. E também o filme ele não segue à risca o livro porque parece mais que faltou orçamento para se fazer uma obra que se passasse na década de 1950, que é o momento em que a história do livro acontece. Um outro ponto positivo nas mudanças é que o autor ele tirou os pontos negativos do livro. Esses pontos negativos que hoje eles seriam muito mal vistos, né, se eles fossem colocados num filme que foi feito em 2016. Mas isso aí eu vou deixar para falar lá no final do vídeo, tá? Não agora. Bem, já o restante das coisas da história acontecem de uma maneira um pouco estranha. Começa por Alberto, que é uma criança que tem aí seus 12 anos, mas que faz tudo com uma destreza enorme, inclusive conseguindo enganar todos os adultos do filme. Mas assim, não são coisas simples. São coisas do tipo, dirigir uma motocross na chuva, invadir uma casa onde estão todos os policiais lá dentro fazendo uma investigação, e também sair de casa de madrugada e invadir a casa do inspetor pela porta dos fundos. Bem coisa de filme dos Estados Unidos mesmo. Pirativo moleque, hein? Como é que faz com ele em casa? Amarra? Outra coisa é que o filme demora muito para sair da relação entre o Alberto e o irmão Hugo e também construir toda essa relação de que o Hugo namora com a Verônica, que o Alberto gosta da Raquel Saturnino e etc e tal. Só para vocês terem uma ideia, o filme ele tem 1h30 e meia hora decorre do filme até o Hugo ele ser assassinado. Então vão mostrando várias coisas, né? Onde eles moram, qual que é a casa, quem são os empregados, o Hugo correndo de motocross, o Alberto querendo correr de moto, o Hugo levando ele para a cidade, voltando, nananã, nananã, e até chegar na hora que é o início do livro. A gente tem várias coisas que aconteceram que você fica meio sem saber necessariamente porque que essas coisas elas estão sendo explicadas. Você com essa mania de pedir desculpa. Desculpa, seu pai, só desculpa. Já o inspetor, ele toma algumas atitudes meio estranhas e que depois vai ter esse episódio da doença dele lá na frente para justificar, mas você não consegue juntar as coisas quando você tá vendo o filme. Basicamente assim, você não consegue perceber que, por exemplo, tem um momento da investigação, bem no comecinho, né, da parte em que o Hugo morre, em que ele vai entrevistar o Alberto e aí ele já tinha ido na casa do Alberto uma vez
E quando ele vai sair da casa, ele erra a porta, ele sai por um lado errado. E aí o Alberto pergunta, ué, você vai fazer o quê aí? Ele fala, vou sair. Aí ele fala, não, a saída é por aqui. O senhor já esteve aqui, o senhor não lembra? E aí ele fala, é verdade, eu lembro. Beleza, só que aí depois quando falam que ele tá doente, você não consegue lembrar dessa cena pra falar assim, nossa, né, ele já tava ruim lá naquela época, até porque acontece isso, né? Antes de acontecer isso também ele trata o menino como se o menino fosse o assassino, só porque o menino escreveu um bilhete com um garrancho, né, pedindo desculpa pro irmão, porque o irmão acusa o menino de ter quebrado a moto dele, tá? Mas assim, não é que o menino foi lá, subiu na moto e caiu uma peça da moto. O menino, ele estraçalhou a moto como se ele tivesse quebrado a moto com um trator, tá? É, o que é bem engraçado, assim, para si. O mais interessante é o inspetor ele falar que o menino matou o irmão porque tinha um bilhete escrito desculpa, né, em cima da estante do irmão pelo fato dele ter achado que o moleque quebrou a moto. Você conseguiria reconhecer isso aqui? E aí depois a gente descobre que quem quebrou a moto foi o namoradinho que tava querendo namorar com a Verônica, lá, né? O menino que tava querendo namorar com a Verônica, e que o assassino é outra pessoa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora vamos falar aqui da crítica à obra original, né? Como história de suspense, o livro é muito bom, tá? Você vai lendo esse livro até o final e você quer saber quem que é o assassino, só que a resolução de quem é o assassino é uma coisa assim, digamos que diferente, mas que me deixa um pouco incomodado, porque fala-se muito que o inspetor Pimentel, ele é um gênio, né, do crime. Inclusive em outros livros, né, que o personagem aparece da Lúcia Machado de Almeida, só que quando chega na hora de resolver o crime, na verdade, o inspetor ele não consegue nem salvar ninguém de morte nenhuma e nem o Alberto consegue resolver o crime antes de que todas as pessoas que o assassino pretende matar morram, que é justamente aquilo que eu falei do Alberto descobrir lá na Alemanha, mostrando uma fotografia para outro cara, quem que é o assassino, que no caso é o Mr. Graz, né? Que antes era o Rudolf Bartas, que ficou louco por causa da peça que foi pregada ali em relação a esse cara velho. As mudanças que são feitas no filme em relação a outros acontecimentos, elas são muito bem justificadas. Por exemplo, primeira coisa, no livro o Alberto é um cara chato, né? É um cara que reclama de várias coisas. Por exemplo, na parte que eles estão na ópera, né? Ele vai na ópera meio que porque ele quer e ele fica reclamando quem gosta de ópera, porque ópera, enfim, é um cara meio assim esquisito nesse ponto, mas o que mais pega no livro é o fato de que, primeiro, ele destroça a imagem da Raquel. Existem partes do livro em que elas só servem para o Alberto ficar reclamando que a Raquel é uma mulher fútil, que a Raquel é uma mulher que ela não tem compromisso com homens de maneira séria, que a Raquel é uma mulher horrível, que a Raquel é isso, que a Raquel é aquilo. Em nenhum momento isso é dado como algo que é um ponto negativo do rapaz, pelo contrário, isso é dado como se fosse realmente um ponto negativo da menina, e até por isso ele começa a namorar com ela, porque, nossa, ele acha ela muito bonita, mas o jeito dela acaba fazendo com que ele não queira se casar com ela. Mas, para mim, a parte pior é a relação do Alberto com a Verônica, tá? Primeiro que, já repetindo aqui mais uma vez, a Verônica, ela é uma criança, né? Ela tem ali de 16 para 17 anos. O livro, na verdade, não fala que ela tem essa idade. Ele fala que ela tenha, no máximo, 17 anos. Então, não dá para saber se ela tem 14, se ela tem 15, se ela tem 16. E o Alberto, ele tenta um relacionamento com essa menina e ele consegue. Inclusive, vários livros da série Vagalume têm essa questão, tá? O que acontece? Quando a Verônica ela começa a não querer mais ficar com o Alberto, porque ela acha que ele tem uma relação com a Raquel Saturnino por conta de um ponto específico lá do livro, que faz até sentido na história,
a menina ela começa a não querer mais falar com o cara. E o cara começa a utilizar o crime como desculpa para ficar indo atrás da menina. E ele, assim, pesa muito a mão a forma como ele fica o tempo todo buscando ter um relacionamento com a Verônica a qualquer custo. E essa situação, ela se torna ainda pior pelo fato de que o livro termina com eles casados, tendo um filho, né? E o filho se chama Hugo. Ou seja, em nenhum momento a autora pensa na questão tóxica e abusiva do modo como o Alberto ele trata a relação dele com a menina que, inclusive, tem menos de 18 anos. Outro ponto importante aqui é que a autora ela utiliza uma característica da personagem Cora O'Shea, né, que é a ideia dela ter uma obsessão por ter um corpo físico perfeito, para criar um capítulo ali onde basicamente a Cora ela fica reparando no corpo gordo de uma outra mulher. Mas o que está acontecendo no livro é o seguinte, está tendo uma recepção na casa da Cora O'Shea, onde uma cantora norueguesa chamada Mrs. Jewel está se apresentando para os seus convidados. E é nesse momento em que o filho dela toma um comprimido com veneno dentro, porque ele estava se sentindo gripado e ele vai tomar um remédio. E aí ele toma um remédio que já está envenenado e ele acaba morrendo nessa situação. O problema é que as ofensas ao corpo da cantora norueguesa elas estão ali de uma maneira totalmente gratuita. Tá? Se a história ela for contada com ou sem essas ofensas, não faz diferença nenhuma. Até porque essa obsessão da Cora O'Shea pelo seu corpo magro, ela desaparece na história do livro, né? Ela morre, tipo, ela não se torna algo que vai ser importante lá na frente para desvendar o mistério, para explicar por que aconteceu tal coisa, para explicar por que isso ou por que aquilo. Outra questão também que é importante, né, é que existe uma obsessão do Pimentel e da polícia em culpar o cozinheiro, tá? E é bem evidente que a polícia ela assedia muito mais os empregados da casa de Cora do que qualquer outro morador que tem ali, por mais que existam outras evidências que mostrem, por exemplo, mais relação entre o Mr. Gedeon, a Verônica e até o Mr. Grass mesmo em relação aos crimes. Inclusive uma parte da história onde o Mr. Grass ele tá brincando com o escaravelho junto com o cozinheiro. Então estão os dois brincando com o escaravelho e aí a culpa só pode ser do cozinheiro e não do Mr. Grass, porque, é claro, né, ele é um professor suíço de francês. Essa então foi a minha opinião sincera sobre o livro e também sobre o filme O Escaravelho do Diabo. Claro, assistam o filme, leiam o livro, né? Vejam aí se vocês acham que as minhas conclusões estão certas ou erradas, comentem aqui e não se esqueçam de ver aqui ó, o nosso vídeo, né, sobre o resumo que eu faço da obra O Escaravelho do Diabo, certo? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.